Olá, sobrinhos e sobrinhas! Com vocês, mais um Lavando Louça. Hoje eu vou estar conversando com o professor Isaías Lobão. Tudo bem, professor? Tudo bem, tia Su. E como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo certo. O professor Isaías, ele é bacharel e licenciado em História, é licenciado em Filosofia, mestre em Teologia, especialista em Gestão Pública. Ele organiza palestras, cursos, eventos, busca desenvolver lideranças políticas e públicas, projetos de impactos sociais, com o objetivo de construir um Brasil mais livre, junto com pessoas que mais precisam. Ele também é professor do ensino básico do Instituto Federal de Tocantins, no campus Paraíso do Tocantins. Professor, eu confesso que, lendo aqui sobre o seu currículo, eu poderia dizer que o senhor seria um marxista filiado ao PSOL. Que é isso, gente? Logo eu? É que quando a gente vê assim, professor da área de história, né? Tem muito professor da área de história que é marxista, né? Então, assim, lendo, dá aquela impressão, né? A visão dele, política, como que funciona. Mas durante a conversa as pessoas vão te conhecer um pouco mais. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: como que é ser um professor atuando dentro de uma instituição pública, um professor, assim, pró-liberdade? Como que é a experiência? É uma experiência diferente, porque eu estou envolvido com os movimentos de liberdade há mais ou menos uns 20 anos. Eu já estava na faculdade, porque assim, há uma hegemonia de um aspecto ideológico nas ciências humanas no Brasil, que é daquele marxismo, já foi do marxismo vulgar, mais atrapalhado, depois apegou essa questão do aspecto identitário, né? Eu iniciei a minha graduação em História nos anos 90, terminei pelo início dos anos 2000, então isso que a gente está vendo hoje, que chegou nas escolas, já era o que estava aparecendo na graduação. Aí eu tive os embates naquela época, fui construindo meu pensamento, meio paralelo a toda a minha formação, e no ambiente público de ensino, são poucos mesmo os professores pró-liberdade. Mas existem muitos, viu? Embora eles não apareçam muito, existem. O pessoal tem me chamado muito lá no trabalho de um vírus. Eu fico lá, coloco um texto, uma coisa assim, e aparece sempre algum professor. Eu gosto dessas ideias também. Mas normalmente eles ficam na deles e tal. Como o pessoal ideológico, eles são mais aguerridos, aparecem mais, né, pela questão do barulho que eles fazem, parece que todos são assim, mas não. E eu tenho conseguido emplacar, escrever alguns artigos, colocar cursos, né? É claro que na aula eu mostro todas as visões, né? Apresento assim, mas eu tenho conseguido um espaço. Poderia ser melhor, porque sempre encontro barreiras, né? Eu fiz um evento, por exemplo, aqui na cidade de Palmas, e aí, como eu falei sobre liberalismo econômico, não usei os termos que o pessoal gosta de usar, criar esse tal de neoliberalismo, coisa que nem existe, né? Essa bobagem toda, a gente pode depois explicar por que não existe neoliberalismo. Aí o pessoal não gostou, falou, mas é uma palestra do Instituto Federal, aí o pessoal recebeu o certificado, mas ele falou que o liberalismo econômico gera riqueza. Aí eles não concordaram, não gostaram. Quer dizer, eu mostrei os dados, mostrei as planilhas e tudo, mas eles não gostam de fatos, eles gostam mais do discurso panfletário. Aquele discurso fechadinho, né? Sempre repetindo as mesmas coisas, né? Interessante, porque eles falam muito do Paulo Freire, da educação bancária, mas eles querem repetir só o que o professor manda. Mas é o que eles fazem o tempo todo. A maioria deles é formado na estrutura progressista de esquerda e ficam repetindo isso o tempo todo. A educação é um discurso velho, carcomido. Citam psicólogos do início do século XX, que são os principais na formação da licenciatura, e até hoje, com tantos avanços na ciência, neurociência, estudo do cérebro, o pessoal ainda fica lá com Piaget, Emília Ferreiro, toda aquela bobageira toda. Não ensina nada. Mas assim, professor, em algum momento o senhor se sentiu assim hostilizado, ou assim, faltaram com respeito, tanto assim no meio dos alunos, quanto no meio também dos colegas de trabalho? Vou contar para você duas experiências, uma fora e outra dentro do trabalho. Fora é muito difícil, se você tem uma postura diferente, se você não está no feudo, não segue os ditames dos professores, você não consegue entrar nos programas de pós-graduação, concursos, é muito difícil. Geralmente as cartas são muito marcadas, né?
né? É sempre o orientando de algum professor que consegue um concurso em algum lugar, e é um negócio muito complicado, né? Existem denúncias aí. Então, esse é o aspecto exterior. É difícil concentrar na academia. A gente reclama até que não há produção de um pensamento diferente, mas eles também não conseguem, conseguem ter espaço. Você não chega lá, né? Eu tenho um mestrado numa instituição privada, porque nas públicas, geralmente, pelo meu perfil, eles não conseguem, nem deixam entrar. No trabalho, existe aquele clima amistoso, mas normalmente eu dou uma aula, aí os alunos perguntam, professor, o que você acha de tal coisa? Aluno não é gente, né? Aluno não pode confiar. Então eles perguntam, geralmente quando eu já tenho 26 anos de aula, de sala de aula, então eu já conheço mais ou menos. Eles falam assim, professor, o que você acha de tal coisa? Aí eu já sei. Algum professor falou sobre isso, e aí eles querem saber a minha opinião, para ver se colocam um contra o outro. Aí, se você comprar a história, aí vai dar confusão. Então eu jogo para eles, pergunto o que eles acham e tal, aí eu vou ficar sabendo depois de quem foi que falou. Mas normalmente sempre é assim. Por exemplo, um tema que aparece muito na história, está nos livros de história lá, que é completamente errado. Já várias pesquisas que denunciam isso, que é a crise de 1929, que eles falam que é uma crise do mercado. Certo. Estudiosos aí, não só da Escola Austríaca de Economia, mas vários outros estão dizendo ali que o problema foi das intervenções do Estado que esticou a crise até depois da Segunda Guerra Mundial. A crise poderia ter acabado no momento, 1 ano ou 2, se o mercado tivesse sido deixado livre, como ocorreu uma crise semelhante em 1920 e logo resolveu. Mas aí isso é ensinado nos livros de história como se lá, aí o mercado causou essa confusão, aí a intervenção do Estado ajudou o mundo, esticou uma crise e não resolveu nada. Eles colocam que foi a culpa do capitalismo, né? Que é um defeito do capitalismo, e por conta desse defeito precisa do Estado para estar reorganizando e consertando isso, né? A gente é cansado de ver isso daí. Várias coisas, por exemplo, se você pegar fontes da época, você vai ver que são contrárias ao que está nos livros didáticos. Uma outra coisa que eu estava escrevendo um artigo sobre a Revolução Industrial, que fala das crianças que sofreram na Revolução Industrial e tal, não sei o quê. Aí fala a maldade do capitalismo em relação àquilo. Muitos não sabem que o que ocorria, por exemplo, é que as crianças que sofriam nas fábricas não era um lugar fácil, não estou falando que era fácil, mas a maioria dos que sofriam, que tinham que trabalhar em fábrica, eram de abrigos, de orfanatos do Estado, e o Estado obrigava aqueles meninos a trabalhar. Aí normalmente trabalhavam com as coisas mais insalubres que você podia pensar. Eles eram crianças, tinham que ficar debaixo de uma máquina pesada que caía muitas coisas lá embaixo. Então, pelo tamanhozinho deles, eles tinham que ir lá pegar. E às vezes uma máquina daquela torcia uma mão, quebrava uma perna, era uma tragédia. Só que aí o pessoal fala assim, é a culpa do capitalismo, não sei o que e tal. Mas eram crianças cuidadas pelos abrigos estatais. Os pais não deixavam os meninos trabalhar com isso. Os meninos até trabalhavam, isso acontecia, mas para complementar a renda e ajudar a família. Mas os pais cuidavam, não deixavam as crianças fazer isso. Então, como havia uma mão de obra, entre aspas, que poderia ser cumprida, a questão do que o capitalista naquela época, ele falou, bom, se não tem ninguém para poder pegar um pedaço da peça da máquina que quebrou, ele poderia pensar, a gente que sabe na área de como os processos são feitos na fábrica, né? Se tem um caminho mais fácil, não vai aparecer uma inovação para ser resolvida. E como tinha um material humano fácil, barato, para solucionar aquele problema, então o capitalista não pensava numa solução melhorar a máquina, melhorar o processo. Então, até nisso a intervenção do Estado atrapalhou, porque se não tivesse os menores para pegar as peças que quebravam debaixo da máquina, fazer aquela coisa insalubre, com certeza algum inventor criaria uma máquina menos problemática, como aconteceu depois. Sim, isso que eu ia perguntar agora, como que foi esse processo depois? Isso. O processo melhoraria se não houvesse essa intervenção do Estado para atrapalhar ali, né? É uma coisa importante para a gente sempre analisar. Nossa, muito interessante, eu não sabia desse detalhe que eles eram de orfanatos. Fiquei revoltada agora. Tem um artigo muito legal nisso no site do Instituto Mises. Se você quiser depois, pode colocar lá na parte de baixo aí do vídeo, que o pessoal pode acompanhar e ler. O grande problema é que a gente não tem tradução de grandes livros que contam o cotidiano de uma fábrica no século XVIII, século XIX. Mas há livros da época, livros antigos que narram direitinho como é que era.
Acho bem interessante tivesse, né, esses livros para as pessoas terem uma noção, né? É igual quando a gente fala até de nazismo e comunismo. Tem muitos livros que reportam como que era a vida num campo de concentração, porém os livros que falam de como que era lá na Rússia, né, não tem. Então dá aquela impressão que não foi tão terrível, né, na Rússia. Apesar que eu vi aquele artigo aqui o senhor postou outro dia no grupo e era bem impressionante, né, as pessoas, como que morreram, como que tava posto os corpos, assim, era assustador. Né? É um e-book que foi produzido pelos jornalistas, que fizeram várias pesquisas, né? Mostrando na Romênia, na Rússia, na Polônia, como é que foi a perseguição, na China. Mas assim, do seu ponto de vista, assim, estando dentro de uma instituição pública, o senhor consegue enxergar doutrinação com os alunos? Como que funciona isso? Realmente os alunos são doutrinados? Claramente. Há uma clara fase. A fase de jovem é uma fase muito questionadora, naturalmente questionadora. Então, nisso, os doutrinadores aproveitam. É, de alguma maneira, meio que obrigado a gente fazer isso, porque como o Estado determina o currículo das escolas, a gente fala aí de escolas privadas, mas na verdade no Brasil a gente não tem um ensino privado, porque as escolas têm que seguir o ditame do MEC naquilo que é currículo. Então, nós temos um percentual pequeno, é relevante, mas é pequeno no Brasil. Cerca de 21% dos estudantes do Brasil estudam em instituições privadas. O restante tudo nas públicas. Quem determina o currículo é o MEC. E como é que o MEC faz esse currículo? Mediante a publicação de livros didáticos. Esses livros didáticos são feitos por grandes editoras que aí fazem uma captura, entre aspas, do Estado, daquilo que a gente chama de capitalismo rentista, né? Ou capitalismo de laços. Tem o Sérgio Lazzarini, um autor brasileiro, que escreve uma coisa sobre isso. E aí determina o currículo. O que é ensinado lá? Só o aspecto da esquerda. E aí os professores aproveitam desse público cativo para ensinar. Então fica toda essa coisa retroalimentando. Mesmo que você ensine alguma coisa diferente, o que vai ser cobrado lá é o que está sendo deixado no livro oficial. Isso tem que ser questionado. E ainda assim que eles colocam uma coisa assim, quando se remete ao socialismo, uma coisa humanitária, uma coisa muito bonita, que acaba te cativando. Eu não esqueço de quando eu estava na 7ª série e tinha um livro de história. Livro do Mário Schmidt, é um livrinho que parecia uma história em quadrinhos, todo colorido. Faz bastante tempo. E vinha falando assim que na parte da Alemanha, que era capitalista, e o pessoal tinha que lutar para conseguir as coisas. E no socialismo era todo mundo tinha direitos iguais. Eu achava aquilo lindo. Eu não sabia, né, como que funcionava. Então, assim, aquilo me chamava atenção. Eu falava assim, nossa, que legal era a parte não capitalista, né? Ficava até assim com medo do capitalismo. Eu me recordo disso, que foi uma coisa assim que eu cheguei em casa e eu mostrei pro meu pai. Eu falei assim, olha, pai, como que era legal esse lado aqui, socialista. Mas é aquilo que é mostrado, né? Que eles mostram, não mostra o que tem atrás, né? Da cortina ali, o que realmente acontecia ali, né? Acaba deixando a gente vislumbrado. E o pessoal esquece, por exemplo, que o Muro de Berlim, que existiu da década de 60 até o início dos anos 90, foi construído pelo lado oriental porque o pessoal estava fugindo. Se era tão bom assim, por que o pessoal fugia do lado oriental para o lado capitalista? Onde havia competição, gente que trabalhava e não ganhava um salário bom. Por quê? Por uma coisa que você falou certa aí, direito. No socialismo, é dito que uma pessoa tem direito. Lá, quando a pessoa nascia, ele tinha direito a ter um carro, uma casa. A questão é que direitos não garantem os serviços prontos, porque tudo isso precisa ser pago. Então, como constava nos países socialistas, a pessoa tinha direito a um carro. Qualquer trabalhador ganhava um cupom, não era um salário, mas um cupom, e esse cupom era trocado pelo carro, mas demorava 10 anos para a pessoa passar na fila, havia o mercado negro, havia gente que dava propina para os funcionários públicos para pegar um carro antes dos outros, e aí quando um pegava, como os bens são escassos, a pessoa não ganhava o carro, né? Então, toda economia planejada, ela sempre vai gerar escassez. Isso aí, em 1920, o Ludwig von Mises escreveu um livro chamado Cálculo Econômico pelo Socialismo, e ele mostra isso. Sem o sistema de preços da propriedade privada, sempre vai haver escassez. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela é marxista e ela falando que não, que daria para, sem o sistema de preços, dividir com as pessoas que alguma coisa, a gente até brincou com ele, que um programa de computador saberia dizer o que as pessoas estavam precisando. Eu falei para ele, é inviável. Aí ele falou assim, mas, por exemplo, todo mundo almoça, então, assim, mais ou menos dá para saber o que as pessoas querem pro almoço, então
Então, o computador, de uma certa maneira, ela saberia o que as pessoas querem. Eu falei assim, mas mesmo as pessoas almoçando, por exemplo, hoje eu não vou querer arroz na minha casa, de maneira alguma, e na sua casa pode querer. Então, assim, nessa visão centralizada, né, de determinar o que as pessoas querem, não tem como satisfazer o indivíduo, né, e gera escassez. Isso aí, o Hayek, Frederick Hayek, já comentou em 1940, no livro dele O Caminho da Servidão. Ele fala que não tem como um planejador central entender todos os desejos, todas as coisas que as pessoas têm que são subjetivas. Implica em muitas coisas. Por exemplo, aqui em casa, durante muito tempo, a gente comia tudo a mesma coisa, mas vai chegando a idade, chega um momento, uma coisa que você come. A minha esposa, por exemplo, não podendo comer a mesma coisa que a gente está comendo. Ela está fazendo uma comida para ela diferente. Como é que o planejador central vai poder saber a questão interna de cada um, as alergias? Não tem como catalogar. Não tem como. Então, isso aí, o Hayek vai dizer, é o conhecimento disperso da sociedade que vai num sistema sem controle. O Mises usa a frase um caos planejado para que as coisas cheguem. Um computador, se tiver, quem mexe com o computador, eu já fiz a matéria de algoritmo, é muito difícil. Um detalhezinho muda todo o programa. Se uma pessoa, como você falou aí, uma pessoa falar, hoje, quarta-feira, eu não vou comer arroz, eu vou comer só o feijão e o macarrão. Sei lá, uma mistura bem maluca aí. Eu gosto, né? Tem gente que não gosta. Feijão e macarrão. Pronto, acabou, muda tudo. Né? Ou alguém viaja, naquele dia ele não come. O Hayek vai chamar isso de arrogância fatal. Não tem como controlar, não tem como um planejador central, por mais poderoso que seja esse computador, poder fazer isso. É tomar o lugar de Deus. Nem criatura, nem qualquer coisa que pode ser feita aí, que o homem faça com o computador, vai poder ter o conhecimento pleno de todas as ações humanas. Voltando a falar, né, da instituição, os sindicatos, professor, como que funciona aí os sindicatos no setor público? Eles atrapalham, eles ajudam, eles influenciam? Como que o senhor enxerga? O pessoal aí sempre acredita que o sindicato ele está defendendo o trabalhador. Certo. Se você estudou em colégio público, pelo menos eu passei a minha grande parte da vida em colégio público, eu sempre sofri com greve. Greve porque o sindicato fala assim, olha, a educação não está boa, não é prioridade desse ou daquele governo. Aí eles falavam isso até algum governo de esquerda assumir. Aí quando assumiam, via que não era a mesma coisa, porque os seres humanos eles respondem a incentivos. Não tem como o Estado, tendo incentivos positivos, melhorar a educação, é difícil. Então o sindicato ele se advoga ser muito bom, mas é pernicioso, porque ele é um monopólio, as pessoas não podem buscar os seus direitos sem ele, é muito complicado, e geralmente eles são capturados, se for um sindicato privado, por pessoas das próprias empresas, que colocam gente lá dentro. Ou pelo Estado, por pessoas do Estado para poder defender interesses dos poderosos. Então é muito difícil. Normalmente, quando acontece uma greve, o pessoal fala assim que é para melhorar a educação, mas é só para a questão salarial do professor. Eles estão nem aí para o aluno, não querem nem saber. Nesse período que a gente está vivendo aí, se você for ver essa gravação depois, nós estamos na pandemia, muitos sindicatos não querem que os professores ensinem. Alguns sistemas estaduais não estão dando aula. Com a desculpa é o seguinte, nem todo aluno vai ter acesso. A questão é que, se não der aula, ninguém vai ter acesso. Eu, no Instituto Federal, como a gente tem uma estrutura um pouco melhor, segue uma grana e tal, alguns alunos que não têm condições mesmo, por conta não da desigualdade, mas por conta da pobreza, não têm acesso à internet, aí conseguiu um chip, um celular, às vezes um computador, eles têm lá uma bolsa para isso, né? Aí eu estou dando aula desde o início. Já tem 2 anos, né, praticamente. Tem alunos que eu não conheço, estão fazendo lá. E eu me preparei, me capacitei, fiz vários cursos para isso. Agora, como eu não estou ligado a sindicato, não sigo ideia nenhuma deles, aí eu faço isso. Agora, aqueles que são sindicalizados não querem voltar, às vezes passeiam. Quem for ver essa gravação vai ficar reclamando, mas eu falo mesmo. Estão passeando aí e não querem voltar, porque o interesse do sindicato não é o aluno. O interesse do sindicato é corporativista para apoiar os professores. Aqui no meu estado, tá desde o ano passado, né, a rede pública, meus filhos estão em colégio estadual, e assim, não voltaram, e o sindicato é em cima, né, para não deixar voltar, porque antes faltava vacina, agora com vacina eles já falam que o aluno também deveria estar vacinado, ou seja, né, não sei quando que vai vacinar até as crianças, mas assim, fica nesse loop, né, infinito de não ter uma data, né, de quando vai voltar. Outro
dia eu estava vendo um artigo falando que esses 2 anos perdidos pode levar até 11 anos para retomar onde estava. Ou seja, eu enxergo como um grande abismo, né, que vai ficar entre as escolas públicas e as privadas. Como o senhor disse, o Instituto Federal ele tem uma organização, né, melhor, uma base melhor, mas uma escola pública estadual... Do estado, do município, não tem. Não tem. Então, assim, eu acho que o abismo vai ficar muito maior, né? Assim, as crianças estão muito mais prejudicadas, né? Essas crianças da escola pública. Eu vejo aqui meus filhos em casa, aí os filhos da vizinha tá na escola particular, tá indo todo dia, desde março, né? Eles estão tendo acesso. O que eu percebo, assim, que a escola, pra mim ficou claro que a escola não é um direito, né? O pessoal vai xingar aí na hora que assistir, mas o ensino não é um direito. Educação não é um direito. Eu não sei como que o senhor enxerga essa questão. Pra você, o que seria o ensino? É um direito? É uma mercadoria? O que seria? Se for um direito, eu não teria que receber salário, né? Eu tinha que ser um sacerdote para poder ensinar e tal. E o professor não se preocuparia com a questão salarial. Na verdade, como a educação tem que ser tratada como ela é mesmo. É um serviço onde indivíduos estão trocando. Eu vendo o meu tempo de preparo, eu me preparei para isso, com capacitação, e eu vendo para os alunos, para as famílias, esse tempo de capacitação, esse know-how, né? Como fazer para eles. Não é que a escola é uma mercadoria, ela tem que ser entendido como serviço mensurado pelo sistema de preços. Isso não é demérito nenhum para a educação. Tanto que a reivindicação de sindicatos, de professores, é de dinheiro e tal. Por quê? Porque precisa comprar equipamentos, comprar quadro, giz, cadeira, tudo isso aí. Então, envolve dinheiro. Enquanto ficar essa mentalidade de que é um direito e tal, não mexe nos nossos direitos, a educação tem que ser pública, de qualidade, gratuita. Só que a questão é o seguinte, essa tríade pública, gratuita e de qualidade não quer dizer que a educação seja estatal. Tem como você oferecer educação pública, no sentido que é acesso a todos, não educação restrita a um grupo ou a outro. Ela pode ser gratuita, como fundações, instituições, OCIPs, ONG fazem, e de qualidade. No Brasil, a questão nós temos, por uma obrigação constitucional, o Brasil colocou todo mundo na escola, fez a universalização. Só que a qualidade não é boa. Tem várias teses aí que mostram que a questão da educação é um problema muito sério. Talvez o problema é que a gente tem um sistema só de educação. A gente deveria ter vários sistemas. Poderia ter pessoas que nem precisavam fazer o ensino médio, elas podem encontrar o seu caminho de outra maneira, um ensino em casa, um ensino alternativo, como acontece em alguns países. Parece que é utopia falar como nos Estados Unidos, mas lá eles não têm um MEC como a gente tem. As qualificações lá, as certificações são dadas ou pelo Estado, ou por uma certificadora nacional, ou escolas muito boas não têm certificação do governo. Por exemplo, Harvard, Yale, as grandes universidades dos Estados Unidos, elas não têm certificação do governo. Como a qualidade delas é tão boa, então a qualificação mede-se por elas, pela qualidade. Aqui no Brasil a gente não pode ter, porque se não tiver aquele selinho do MEC, aquele negócio lá, que não qualifica nada, a gente não tem. Nós precisamos mudar muito a mentalidade, né? Ter um sistema de ensino diferente. Por exemplo, seria muito bom no Brasil se a gente tivesse escolas voltadas para interesses. Vai que, por exemplo, sua família, pessoas da sua convivência, descobre que seus filhos gostam muito de arte. E aí eles querem mexer com isso. Eu acho que não tem que eles mexer com história normal, química e tal. Volta tudo para isso para o interesse deles. Para que eles façam isso, ou de negócios, ou ensino clássico, ou o ensino público tradicional que a gente tem. Cria-se alternativas. Né? Eu não sei se você sabe, mas existem algumas alternativas. Só que as pessoas têm que pagar caro por isso, né? Sim, eu já ouvi falar de algumas escolas que elas oferecem outras coisas, né? Para estar chamando mais atenção do aluno. Escolas bilíngues. Eu morava em Brasília, mas aqui no Tocantins tem poucas, né? Mas nas grandes capitais tem escolas bilíngues, canadenses, suíças, alemãs, francesas, americanas e tal. Algumas delas de organizações internacionais, eu sou ligado à igreja, né, igreja protestante, algumas delas não têm chancela do MEC. Existe uma escola internacional americana lá em Brasília. Quem faz esse curso geralmente são os filhos dos embaixadores de vários lugares. O curso é ministrado em inglês, né, então por isso já sequencia. E quem faz esse curso normalmente vai para o exterior, para estudar, ou na França, nos Estados Unidos. Então, é um preço que é alto, né, para quem investe nisso aí. Às vezes, uma mensalidade de 5 mil até 8 mil reais, dependendo
da escola, né? O problema do Brasil é que se oferece o que é bom para quem é rico e o que é ruim para o pobre, porque justamente quem oferece é somente o Estado. O Estado poderia oferecer a educação dele, mas permitir que outros sistemas existissem também paralelos. Eu não tenho problema nenhum. Se o Estado quer montar o dele, monta. Agora, se ele tiver de qualidade, as pessoas vão procurar e vão fazer lá. Agora, se não, vão procurar as outras. Porque poderia surgir outras instituições, né, outras maneiras, né, das crianças aprender, né? Eu sempre falo assim, todos somos diferentes. Por que ensinar todo mundo de uma maneira igual? Não faz sentido. Você quer ver uma coisa bem simples que poderia ser feita? Meus colegas aqui da área de línguas tiveram uma ideia que eu achei fantástica. Por que, por exemplo, o curso de inglês e espanhol é um fracasso nas nossas escolas? Porque ele é ensinado do jeito tradicional em séries. Por exemplo, no ensino médio, que é o que eu trabalho, né? Por que o aluno tem que entrar no primeiro ano? Tem que ter aquela sala do primeiro ano, segundo e terceiro. Por que não divide ele por conhecimentos? A escola chega e fala assim, quem é que sabe alguma coisa de inglês? Então vocês vão ficar no que seria equivalente à primeira série. Aí o professor vai dar aula para vocês nesse conteúdo. Quem sabe um pouco mais? Aí entra no seria intermediário, segundo ano. E o terceiro ano, divide as turmas dessa forma. Só que nós temos alguns problemas, que é a questão de regulação do MEC, falta de preparação dos professores, porque infelizmente, como a carreira nossa não é atrativa, o brasileiro não consegue ver a profissão de professor como algo importante. Por vários fatores, né? Então a gente atrai geralmente o aluno ruim. Quem faz licenciatura no Brasil normalmente não é aquele aluno brilhante que poderia fazer outro curso. E outro problema também, a regulação do MEC impede que bons professores que não tenham licenciatura venham ensinar. Às vezes você tem um advogado que sabe muito bem português, um engenheiro que é muito bom para ensinar matemática, um administrador que é muito bom para ensinar inglês, por exemplo. Mas se ele não tiver aquele chancelinho da licenciatura, ele não entra. E às vezes ele não tem tempo para fazer uma licenciatura, não sei o quê e tal. E não é produtivo, até porque na licenciatura ninguém aprende nada para ensinar. Eu acredito que quem deveria mostrar isso aí seriam as próprias escolas. As escolas têm o seu método, elas encontrariam certificadoras privadas que avaliariam esses cursos, e aí você atrairia gente bem-sucedida no mercado que não teria, por exemplo, problemas financeiros para assumir uma turma e ganhar pouco. Ele já tem a profissão dele, ele contribui, mas a gente tem um corporativismo, sindicatos e tal. Qual que é o desejo do sindicato o tempo todo? Chama quem passou no concurso, porque esse pessoal vai contribuir e aí o sindicato vai ficar mais forte. É isso que eles querem. A maneira como a gente está hoje no Brasil da educação tem que mudar. Se não mudar radicalmente, o resultado sempre vai ser essa porcaria que a gente tem. O que você acha, assim, então, de crucial, assim, que poderia mudar para ontem, assim? O que poderia mudar e falar assim, olha, já melhoraria alguma coisa? Olha, uma coisa que poderia ser simples era ter, por exemplo, essa última coisa que eu falei, um profissional que é bem sucedido na sua área, que é um bom, e ele gosta de dar aula, ele gosta de lecionar, ele até tem facilidade, às vezes na igreja dele ele ensina os filhos e tal, poder entrar no sistema, alguém que sabe mesmo. Aí tem que enfrentar algumas coisas. Outra coisa, por exemplo, a educação domiciliar, que é um projeto aí, já ajudaria muito. Ela não vai alcançar todo mundo, nem é para todo mundo. Já ajudaria muito. Por exemplo, até desafogaria as escolas, que a grande preocupação do professor é o seguinte: eu tenho uma turma que tem 55 alunos, como é que eu vou dar aula para 55 alunos? É complicado. Se parte desses alunos pudessem ser absorvidos por outros sistemas, a educação domiciliar, por exemplo, poderia ser em parceria com a escola. A criança, ela estuda em casa, mas aí ela faz o esporte, como acontece nos Estados Unidos, ela faz o esporte na escola, ela faz uma matéria na escola, ela frequenta lá, tem vários modelos que poderiam ser feitos. Pois é. A gente tem que quebrar os paradigmas. Se não quebrar o modelo, o resultado sempre vai ser esse ruim que a gente tem. É que as pessoas, assim, eu percebo que quando você fala também de homeschooling, as pessoas ficam, assim, desesperadas, parecendo que você tá querendo homeschooling para todos os alunos. Não é assim, não é toda família que tem estrutura, não é todo mundo que pode fazer nem homeschooling. todo pai tem paciência para ensinar o filho.
Ou tem tempo e dinheiro para investir? Porque tem que ter tempo e dinheiro. Mais tempo, né? Mais tempo. E paciência. Hoje mesmo à tarde, eu tava com meu filho, ele tava fazendo disciplina de português e artes. Só que assim, manda aquela quantidade, né, bem pouca de matéria, eu gosto de estar pesquisando depois, porque ali é muito pouco, né? Então a gente acaba pegando o computador e tentando aprofundar um pouquinho mais sobre o conteúdo. Mas assim, vou no tempo dele. Por exemplo, sexta-feira ele quis fazer 7 disciplinas, então vamos fazer as 7 disciplinas. Ele estava animado, sentou e não levantou da mesa. Hoje ele não estava com paciência. Então vai disso também, vai no ritmo do aluno, né? Vai no ritmo da criança, né? De como que vai, né, desenvolver aquilo lá. Como falou, né, não é para todo pai, não é para todo mundo, mas é bom ter essa alternativa, né? Eu acho que tem que ter alternativas. O grande problema é a questão da compulsoriedade. Ser compulsório, obrigado. Tem crianças que, pela própria realidade deles, eles não dão certo no sistema escolar. Outros dão certo, outros gostam, adaptam direitinho e é obrigado. E veja que nosso sistema de escolas ele foi forjado na Revolução Industrial. É um modelo fabril, sinal, uniforme, hora para entrar, hora para sair, todo mundo sentado reto e tal. É como se fosse uma linha de montagem de uma fábrica. E o cérebro humano, o ensino não é dessa maneira. É um choque muito grande. Você pega livros sobre educação, aí você vai estudar, por exemplo, a criança, ela nasce naturalmente curiosa. Ela quer aprender. O tempo todo ela aprende. Por que quando ela chega na escola, ela não continua com esse desejo? Porque a gente tenta impor coisas que não são certas. E aí obriga, não é assim. Tem gente que não dá certo no sistema escolar. Uma heresia que eu vou falar agora, que é uma coisa. Tem gente que não vai para a escola. Eu tinha um amigo, um menino lá, que é aluno nosso, foi uma luta para ele terminar o ensino médio. Porque o que ele queria era o seguinte, ele queria ser vaqueiro. O que ele amava era montar no cavalo, era ser vaqueiro e tal. Ele poderia terminar o ensino médio? Sim, uma coisa boa para ele. Mas por que não tem um ensino médio para ele, numa perspectiva, para que ele tem que ter física, química, matemática? Faz uma coisa direcionada para o que ele precisa. Ele não precisava de tudo aquilo. A gente não precisa. Para que a gente aprende tanta coisa? E não esquece. E aí o principal é o seguinte, nossa matemática, nosso português é deficiente e a gente não aprende o que deveria saber. Por exemplo, nós deveríamos saber uma matemática voltada para as coisas do dia a dia, saber juros compostos, uma coisa é você aprender quanto você paga de juros quando você compra numa loja de departamento dessas aí, pagar em 25 vezes um sofá. Se você sabe fazer a conta, você vai ver que talvez não seja importante entrar no financiamento de um carro, ver quanto você está pagando de juro. Talvez o importante dessas coisas sejam isso. Aprender a ler um contrato, em vez de você ficar aí nas discussões políticas e tal, aprende a ler um contrato para você saber o que você está comprando, não. Em vez de você ficar discutindo as questões políticas, aí, pensamento crítico. Pensamento crítico faz um contrato ruim e aí se endivida. Muito bom. Eu lembro que quando eu saí da casa dos meus pais, que eu fui virar adulta, que eu casei e tal, fui pra longe, foi um choque, porque eu tive que aprender essa parte econômica, assim, sozinha, na marra. Foi tipo assim, não tinha muita noção de como as coisas funcionavam, porque quando você tá dentro da casa do pai, você não se preocupa muito que a água tá subindo, a luz tá subindo. Você aprende muito, assim, ali na raça. Seria muito interessante, né? Se aprendesse um pouquinho da vida real na escola, né? Assim, o que normalmente o pessoal fala é o seguinte, coloca muito na escola, né? A gente já tem um ensino médio grande, cheio de matérias. Aí já votaram aí, parece que tem um projeto de lei para colocar educação financeira na escola. Assim, se for educação financeira do mesmo modelo que a gente tem hoje, quem vai dar é uma editora grande, que tem um lobista lá no Ministério da Educação, vai colocar o conteúdo, vai determinar, e o MEC apresenta, não vai funcionar. Aquela coisa genérica, do dia a dia, aquela economia no aspecto progressista, contra o empreendedorismo, contra o desenvolvimento, não vai adiantar nada. E normalmente sempre a culpa é na escola, né? Tem muito acidente de trânsito, é porque as pessoas não sabem dirigir, então vamos colocar uma matéria na escola de educação do trânsito. Tem isso também. É isso, a questão não é essa. Você sabia que para entrar na universidade de ponta nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você precisa de 8 disciplinas, você precisa dar conhecimento base de 8 disciplinas. No Brasil, a gente tem um ensino médio que tem mais de 15 disciplinas. E não aprende tudo, né? Não tem condição de... Tudo. Talvez o foco não deveria ser assim.
deveria ser esse. Aí volta naquilo que a gente falou anteriormente, né? Deveria ter uma competição de ensino, vamos dizer assim, com vários modelos de ensino para que as pessoas pudessem escolher qual que é o mais eficiente. Você tendo somente um modelo, porque, querendo ou não, assim, da maneira que o senhor colocou pra gente, o ensino, ele é centralizado, né? Um modelo centralizado, é um modelo central. Então, assim, tentando descobrir o que tá precisando, mas não funciona. Esse sistema é muito bom para o político. O político ama. Por que a escola nunca vai melhorar? Porque no dia que tá, o político ama isso aí. Porque sempre ele vai ser ruim, aí a gente vai atrás do político, olha, melhora a escola, ajuda isso aqui. E aí ele vai chegar e vai falar, olha, votem em mim que eu vou melhorar a escola. Aí tem um monte de gente que tem essa ideia, aí vai lá, melhora, vota nele e tal. E qual que é a preocupação do político? Thomas Sowell, que é um pensador econômico, ele fala o seguinte, o político só tem duas preocupações na vida, a eleição e a sua reeleição. Qualquer coisa que vier depois está muito distante disso. Então, o sistema de ensino do jeito que está é bom demais para o político, porque depende dele. Agora, se você tem um sistema que não depende do político, ele não vai querer. Tem um livro fantástico, depois você coloca aí nas notas, chama A Bela Árvore, que é um livro que o James Tooley, que é um estudioso, visitou vários países pobres, mas pobres mesmo, na África, na Índia, e tem escolas onde empreendedores, nas favelas da Índia, nas favelas de Gana, do Quênia, empreendedores abrem escolas baratas, que não são escolas fáceis, não. São escolas que têm um nível alto. Às vezes você tem pessoas lá, uma pessoa que eu estava lendo a história, ela tem mestrado em uma universidade muito importante na Inglaterra e leciona nessa escola para crianças pobres lá. Elas pagam uma taxa, não é uma escola de graça. E assim, essa escola está mudando a realidade desses países pobres. Ele ficou impressionado como isso ocorre. E aí ele perguntou assim para um pai, por que você não coloca seu filho naquela escola pública ou escola grande? Aí ele falou os mesmos problemas que a gente tem no Brasil. Lá eles têm greve, eles não tratam meu filho com a especificidade que ele quer, meu filho tem esse aspecto. Lá ele vai entrar e não consegue dar, não aprende, todos os filhos dos meus amigos não aprendem, numa escola menor ele aprende. Então aí a gente vê o seguinte, se o Estado quer realmente ajudar as crianças, ele poderia mudar a forma de financiamento. Como é que é o financiamento do Estado? Nós financiamos um sistema, escola e tal, quando na realidade o nosso ideal deveria ser financiar o aluno, como acontece que o Instituto Federal faz. Por que o Instituto Federal, de alguma maneira, ele é melhor do que alguns casos? Porque se o aluno entra no Instituto Federal, ele consegue ter acesso a uma bolsa, permanência, se ele não tem acesso, ele consegue sair. E isso é que deveria o Estado fazer. O Estado poderia fazer. Ele tem a escola dele, se quiser, mas a prioridade seria o aluno. Mas como nós temos sindicato corporativista, gente burocratas, né? Uma amiga minha, Ana Maria Camargo, chama de educratas, né? Burocratas da educação. Não vai chegar a isso. Tem muitos projetos de financiamento alternativos. Uma escola, por exemplo, conveniada, onde o governo paga uma parte e os pais pagam outra. Uma bolsa para criança, né? Mas aí é o seguinte, o pessoal acha que não funciona, mas nosso sistema ele funciona bem para aquilo que foi planejado. Qual que é? Dar visibilidade aos políticos. Eles sempre vão ganhar com esse nosso sistema, porque nós vamos depender dele. A escola está sem dinheiro, vai lá no político. O pessoal que se formou comigo no ensino médio, alguns deles tiveram na formatura o ex-governador do estado de Goiás, que apareceu lá. Por que normalmente ele aparece isso? Para o nome dele aparecer na formatura, esses políticos, deu um dinheirinho para os meninos lá na formatura, aí ele ganha votos. Então, nosso sistema, gente, funciona direitinho para o que ele foi planejado. Não é ensinar, mas ajudar o político. A gente acaba perdendo, né, milhares de cérebros, vamos dizer assim, milhares de crianças que poderiam crescer, desenvolver coisas assim, que poderia mudar a realidade de milhares de pessoas, e por conta disso não acontece, né? Acaba perdendo. Uma coisa que a gente tem muito, muito preocupante, você comentou aí, o Brasil, a gente tem uma fuga de cérebros muito grande. O nosso sistema de educação ele é ruim, mas mesmo assim tem gente que se destaca, que aparece, que tem importância. Há pouco tempo agora, teve o caso daquela menina, ao que me consta, parece que ela é autista, não sei se é verdade essa informação. Mas ela não encaixou no sistema de educação tradicional. Ela, da parte do segundo ano do ensino médio, ela estudou em casa, através de conteúdos que ela achava na internet,
que hoje é uma coisa fantástica. Se você quer hoje saber como é que você vai comprar uma máquina de lavar, uma geladeira, você vai na internet. Eu tô com um problema aqui de cupim, eu fui na internet, descobri no YouTube um cara lá que ensina como é que mexe com isso. Então está revolucionando a educação. Quem quiser aprender a montar um computador, tem um vídeo no YouTube. Você quer aprender a usar o ODS aqui para gravar? Tem no YouTube. Então o que aconteceu com essa moça? Ela foi rejeitada porque não teve o papelzinho lá com o selinho do MEC, e aí ela não pôde entrar na USP, mesmo ela tendo passado o vestibular. A exigência legal é que se ela passa o vestibular, ela sabe. Como o nosso sistema de educação não é para ensinar, mas é para ter o selinho do MEC, a menina provou que sabe, passou no vestibular difícil, é muito difícil passar daquela escola. Aí rejeitada, ela não pôde. Aí uma escola nos Estados Unidos a chamou para trabalhar, e um grande empresário no Brasil, tem área de investimentos aí, que é o Thiago Nigro, já falou para ela, olha, se ela quiser, ela tem um emprego garantido comigo aqui. Porque pelo que ela tem, ela conhece, isso é que precisa, as pessoas entenderem, quando as ideias de liberdade chegarem na mente de muita gente, você vai ver que, gente, pra que isso? Não vai fazer sentido. Tem outras coisas, tem como eu conseguir a minha vida de outra maneira e tal, sem essa chancela, esse selinho tão importante, né? Ele ajuda, abre portas e tal, mas o que as pessoas querem? Elas querem saber ou ter o selinho? E aí o Brasil precisava mudar muito isso, a gente exporta gente para fora. Uma outra história rapidinho aí, essa foi dada no livro do Cláudio de Moura e Castro. Os alunos da USP, na área de física, foram para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Chegando lá, eles estavam na graduação. Chegando lá, eles foram para o MIT, que é a escola técnica mais importante lá nos Estados Unidos. Fizeram uma pesquisa, vários tempos lá, e a pesquisa foi muito boa. E o pessoal do MIT falou, não, vocês estão fazendo graduação, mas essa pesquisa sua é muito boa. Ela vale um doutorado, é muito boa essa pesquisa. E deu o doutorado para os meninos. Caramba! Não tem isso. A possibilidade de você fazer um doutorado na Universidade da Inglaterra sem ter graduação. A questão é saber se você faz a prova, se você sabe escrever, se você produz. É isso. Isso é importante. Aí eles fizeram o curso lá e tal, e aí falaram, vamos voltar para o Brasil, a gente recebeu a educação do Brasil, pagaram impostos para a gente ajudar. Aí chegou as universidades do Brasil e falaram, não, você não pode dar aula aqui não, mas a gente tem doutorado pela MIT. Não, mas vocês não têm graduação. Eles pegaram, então tá bom, tchau, voltaram para os Estados Unidos, eles estão lá lecionando. Os Estados Unidos, eles não são uma nação que tem uma educação muito boa, não, mas eles têm um detalhezinho lá na imigração, que é o seguinte, se a pessoa é inteligente, ela produz, é inovadora, ela automaticamente ganha um visto. Aí por isso você vai ter iugoslavos, húngaros, alemães, brasileiros, colombianos, dando aula nas universidades, que mostram conhecimento. E eles, então, atraem cérebros. Eles atraem pessoas para trabalhar. O americano, no geral, talvez não produzisse tantas coisas assim, mas eles trazem pessoas do mundo inteiro e dão oportunidade. Nós, no Brasil, não fazemos isso. Expulsamos, não conseguimos atrair ninguém. Nós temos um problema sério, um vácuo na área de engenharia, área petroquímica. Nós temos profissões aí que não conseguem ser ocupadas. A área de computação, de ciência da computação, não tem vaga. Quem consegue trabalhar com algumas coisas aí tem emprego a vida toda, mas nós não conseguimos. Sabe, nossa educação é tão ruim que nem o pedreiro para trabalhar na sua casa, ele consegue medir direito. Isso é qualificação. O trabalhador qualificado, ele consegue trabalhar melhor, ele tem acesso a equipamentos. Pelo fato da gente viver também um protecionismo, nós não podemos importar ferramentas. Não sei se você na sua casa tem acesso àqueles canais a cabo, que tem lá as reformas, aqueles programas de reforma. Certo. Eu fico louco vendo aquilo lá. O cara, ele vem com um cinto de utilidades, assim, um negócio que ele cobra assim, com um monte de ferramentas, furadeira, não sei o que, eles conseguem comprar isso barato. Sim. E se importar isso para você ver no Brasil? É caro, você coloca 70%. Então, até nisso, o nosso protecionismo atrapalha. Um profissional que tem acesso a equipamentos simples, um bom martelo, uma boa furadeira, ele faz o trabalho melhor, né? Ele cansa menos, ele trabalha... Mas não, tudo isso atrás do nosso país. Eu estava vendo outro dia no artigo falando o seguinte, que se o salário fosse bom, não haveria fugas de cérebro, tanto na área da educação quanto das outras áreas. Então, assim, se o salário fosse bom, já era o suficiente para melhorar qualquer coisa no Brasil. E não funciona assim, né, professor? Não, a grande questão, por exemplo, do professor não é só o salário. Tem coisas do lado. Por exemplo, tem gente que trabalha como professor que o problema maior dele nem é tanto o que ele ganha, mas o que ele tem que fazer a mais. Ele tem que trabalhar em burocracias, afins,
coisas são criadas, notas, não sei o quê, e foge até do ambiente dele de sala de aula. Esses selinhos, carimbo disso e tal. Se, por exemplo, o professor não é valorizado, porque às vezes ele se esforça, e as pessoas não reconhecem. Não é tanta questão de salário. Há estudos aí que mostram a métrica que não é só colocar salário para o professor. A questão da valorização tem muito mais acesso a isso. Ele está num ambiente menos insalubre, menos perseguição ideológica, tem muitas outras coisas. Muitas outras coisas. O salário é importante, mas não é o principal. Já vimos todo o seu ponto de vista, eu observo em você um libertário, mas você me disse que não é libertário, e eu queria entender por que você não é libertário. Talvez depende do livro, eu sou um libertário, depende do livro que eu estiver lendo na hora, né? Porque eu mesmo talvez não me encaixe assim. Em muitos aspectos eu sou um conservador, eu gosto de muitas coisas, valorizo o passado e tal. Em outros aspectos eu pareço ser um liberal clássico, que acha que o Estado deveria manter algumas coisas. E em outros pontos eu sou libertário, né? Na coisa. Então talvez eu não goste muito dessas caixinhas, não sei. Né? Não sei, não entendo. Talvez até eu seja um libertário e não sei. Eu costumo dizer que eu sou a favor da liberdade absoluta, sem agressão. O Hoppe, né, ele fala que todo libertário é um conservador e todo conservador é um libertário. Ele tem um texto lá que ele fala isso. Até porque o Hoppe, por exemplo, no texto dele, Democracia, o Deus que Falhou, ele defende a monarquia. Sim, é verdade. E aí ele vai mostrar questões econômicas, por que a monarquia é melhor do que a democracia. Pelo menos uma coisa eu sei, democracia é uma grande porcaria. Não concordo com a democracia mesmo. A forma como demonstra. Só os piores chegam ao poder. Hoje os colegas meus de história mandaram um artigo lá que eles criaram um outro termo, pegaram um termo grego lá, para tentar mostrar por que os piores chegam lá. Eu falei, não, isso aí é natural da democracia, só os ruins chegam lá. O Hayek já descreve isso, né, no Caminho da Servidão. Eu acho que né, o Caminho da Servidão, que ele explica, né, porque apenas os piores chegam no poder. E aquele negócio, né, também, na democracia, a maioria decide e a minoria se ferra, né, a minoria tem que engolir, não tem como ser boa. Aí tem gente que fala que é menos ruim. Eu falo, tá. Eu acho que a questão não é essa. Qual que é a questão, professor? Fala pra nós. Não, ela não é menos pior. Talvez ela seja a pior de todas. Porque as outras, elas têm os seus aspectos ruins. A democracia ela tem uma aura tão positiva que todo mundo acha bom. Uma coisa, olha só, eu paro do pressuposto seguinte. Uma coisa que o PSOL, PCdoB e PMDB concordem no Brasil não deve ser boa. Tudo concorda. Na minha área da teologia, a gente estuda teologia, aí tem alguns aspectos doutrinários cristãos que a gente conta mais ou menos essa piada. Tomás de Aquino, Calvino, eles concordaram no ponto. Aí o cara fala assim, então deve ser verdade. Se os caras são tão confronto em tantos aspectos, se num ponto eles convergem, deve ser bom. Então, nesse aspecto político, o pessoal defende democracia, PCdoB, PT, PMDB, então deve ser uma coisa que não é boa. Porque tudo que o político faz é bom para ele, não é para mim. Previdência, por exemplo. A gente for falar sobre previdência, que é uma coisa que o sindicato ama, que o professor fala. Qual que é o sonho do professor? Se você tem professor na sua família, é se aposentar. É terrível esse tipo de mentalidade. Eu, quando entrei na escola, a primeira vez que eu estava na sala de professores, eu vi lá, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar... E aí o problema, ele acredita no sistema previdenciário que o Estado proporcionou para ele. O sistema que foi planejado lá nos anos 60, onde as mães tinham mais filhos, a questão da demografia era diferente. E aí a maioria das pessoas, mesmo os sindicatos, não ensinam direito o que é o sistema previdenciário. A pessoa acha o seguinte... Ele está todo mês descontando o INSS por uma conta que é dele, ele está pagando, mas na realidade é um sistema solidário. Quem trabalha hoje paga quem está aposentado agora. A minha expectativa é que quando eu me aposentar, meu filho, os meus alunos que estão aí, eles estejam vivos para pagar a minha aposentadoria. Certo. Como nós temos um problema demográfico no Brasil, está diminuindo a população jovem, então ninguém vai se aposentar. Não, eu não conto mais com a aposentadoria. Uma colega minha do trabalho falou, eu falei isso para ela falou, não, mas é difícil. O que você tem que fazer? Eu falei, olha, você procura o seu caminho, faz investimentos, poupa, para de gastar, para de pegar empréstimo. Ela, eu acho isso muito difícil. Aí eu falei, então você confia que o político vai te pagar a sua aposentadoria? Ela calou a boca, né? De vez em quando eu tenho que fazer isso. Ela ficou calada, falei, então aí eu falei para ela,
eu prefiro encontrar um caminho que o político não atrapalhe a minha aposentadoria. Agora você confia que esse político que você votou vai te dar a sua aposentadoria. Aí ela, tá. Não vai ter como. Eu tava vendo que cada um adulto da agora deveria ter, no mínimo, 2 filhos. Então, um casal deveria ter, no mínimo, 4 filhos. E a gente não vê isso. Eu vejo na minha família, dos meus primos, poucos casaram. E os que casaram, teve 1 filho, no máximo 2. Então... E aí, um problema sério. Porque, normalmente, os que vão requerer uma aposentadoria mais cara são os que têm menos filhos. Alguns colegas que eu trabalham comigo, alguns do mesmo jeito, não casaram, os que casaram têm 1 ou 2 filhos e vão requerer uma aposentadoria grande. Mas aí é o seguinte, o pobre, que por não ter livre mercado, o pobre não consegue trabalhar de carteira assinada, logo não vai contribuir para o INSS. Eles vão ficar sempre à margem. E se o Brasil crescer as ideias de livre mercado, tem gente que não vai querer mesmo trabalhar com carteira assinada. O pessoal que trabalha aí naquilo que eles chamam de uberização da economia, entregando comida, muitos deles ganham dinheiro bom sem ter carteira assinada. E a maioria não está preocupada com isso. E outra coisa que as pessoas não estão enxergando também é essa questão da revolução que nós estamos tendo na questão da moeda, né? O Bitcoin, as criptomoedas, tem um monte de gente já investindo nisso. O governo acha que ele vai criar uma moeda aí, uma moeda virtual já é o suficiente, e a gente sabe que não é. Quando começar a faltar impostos para poder pagar esses serviços básicos, então, com certeza, não vai chegar um ponto que não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Essa é a ideia do Hayek, né? O Hayek tem um livro lá, A Desestatização do Dinheiro, e ele fala isso, que na realidade o dinheiro, gente, é uma coisa que o pessoal não entende. Dinheiro é uma questão de confiança do mercado, das pessoas. Quando a gente está falando mercado aqui, é apenas um sistema de troca voluntárias, né? A gente citou aqui um pouco antes da Rússia, né? Que lá eles tinham direito a ter um carro. Aí ganhava o cupom. O cupom funcionaria como um meio de troca, igual uma nota de real ou de dólar. Só que como aqueles cupons não valiam nada, na Rússia, desde o início, sempre houve dinheiros paralelos. Por exemplo, cigarro era uma das moedas mais valorizadas na Rússia. Era um produto que eles trocavam por tudo. Alimento, entrada em cinema, comprar livro, tudo era moeda paralela, porque o rublo nunca funcionou para nada. E aí as pessoas criavam coisas que tinham mais valor. É assim que funciona a questão da moeda. Tem o livro do Mises, né, da teoria da moeda, ele vai falar isso. A moeda é uma questão subjetiva, as pessoas que dão valor. Por exemplo, nós tivéssemos no Brasil aquilo que acontece, por exemplo, nas fronteiras. Eu não sei onde você mora, você é perto de fronteira, né? É mais perto do Paraguai. Eu moro perto do Paraguai, perto da Bolívia. Então, eu fui a Foz do Iguaçu, eu achei legal demais. Uma das coisas que eu achei mais legal ter ido a Foz do Iguaçu. Porque eu fui no mercado, por exemplo, eu dei bobeira, eu fui trocar peso, dólar, no câmbio lá, perdi uma grana toda. Quando eu descobri que no mercadinho, na entrada da Argentina lá, que a gente passou, a mulher vendia pão e recebia dinheiro em dólar, em peso, em guarani, eu podia ter comprado lá. Quando você vai pro Paraguai, aqui, na Bolívia também, você paga em real tranquilamente. Isso é que deveria acontecer no Brasil. A gente é obrigado a comprar real. Por que aqui a gente não pode usar dólar, guarani, Bitcoin, tudo? Mas então, eu acredito que com as criptomoedas, os mercadinhos que estão aceitando, não vai ter como segurar isso daí, não. Não tem como. Eu sou bem otimista, viu? Eu sou bem otimista. Acredito que as ideias de liberdade elas vão crescer muito, apesar de todas as coisas. Por quê? Porque são ideias fundamentadas. Pessoal, meus colegas da esquerda aí, eles nem estão imaginando o tanto de jovens, de gente que está estudando isso, que está tendo acesso a esse conhecimento, porque antes não tinha. Eu falei para você, há 20 anos atrás, como eu estava mais direcionado, ligado ao movimento de liberdade, era coisa do Orkut. Falava-se disso aí, ninguém imaginava que teria podcast, canais, gente gravando isso. O pessoal do Tocantins, gente do Mato Grosso falando isso aí. Não! Isso é coisa para o centro, os intelectuais, Faria Lima lá em São Paulo. Não, ideia de liberdade é para todo mundo. Para todo mundo. Quando eu falo isso, por exemplo, numa palestra, quando tinha palestra, agora na pandemia não tem, né? Eu vou numa comunidade pobre, por causa da igreja eu tenho contato com pessoas assim, vou lá, né, e tal. Gente, é muito legal quando eles descobrem assim, o mercado é isso? Isso é livre mercado? Eles ficam encantados. Ainda tem o ranço, que acha que o Estado tem que dar alguma coisa para ele e tal.
Eu falo, olha, o Estado não tem que dar para você nem praça, nem estrada, nem nada. É você que tem que fazer. Gente, eles ficam loucos. Você já faz. Não. E na realidade o Estado não faz nada, porque o que ele faz é contratar uma empresa privada no monopólio para construir uma estrada, para cortar uma árvore e tal. Quando eles descobrem que se a comunidade se reunir e pagar, ou até mesmo essa mesma empresa para fazer o serviço vai ficar mais barato, aí acabou. Porque o Estado acaba administrando ruim o seu dinheiro, né? A gente sempre vai, né, administrar muito melhor, porque a gente sabe, né, do valor do dinheiro, você sabe o quanto que você trabalhou para poder ter aquela grana, então você vai saber onde investir. Bom, a gente pensa que vai. Mas assim, professor, eu vi que o senhor vai dar um curso gratuito pelo Instituto Federal. E de onde que surgiu a ideia desse curso e do que fala? Se tem como as pessoas assistir depois, se ainda está em tempo de fazer inscrição, como que tá? As inscrições já estão quase acabando, mas é um curso de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte e a técnica de interpretar textos. Nós geralmente tem muita dificuldade de ler. Nossa educação é terrível. 2 detalhes aqui importantes. Primeiro, a base. O modelo de educação que a gente tem é chamado socioconstrutivismo. Ele é baseado naqueles psicólogos que eu falei para você do início do século XX. Vygotsky, Piaget, Emília Ferreira e tal. E eles partem de um pressuposto que vale a pena comentar isso aqui antes de falar do curso, tá? Rapidinho. Eles partem do pressuposto que a leitura é algo natural do ser humano. Existe um linguista chamado Chomsky, muito esquerdista mesmo, filósofo. Ele é muito bom em algum aspecto. Nesse aspecto político, não concordo com ele. Mas ele fala uma coisa interessante, que é uma tese dele, que a linguagem é universal. O ser humano nasce, uma vez que ele está em convívio, ele vai poder falar, se comunicar. No entanto, que esse é o problema, o socioconstrutivismo acha que, por conta disso, a leitura também vai ser natural. Aí, em vez de ensinar as crianças, os pais não sabem disso. A gente manda os meninos para a escola para eles aprenderem a ler. O professor, por conta do socioconstrutivismo, vai falar para a criança, aqui é o livro. Então, ele vai descobrir por si só o que está lá. Não, nesse aspecto tem que ter um direcionamento. A gente tem que ensinar a ler. Ler não é natural. Como a gente não sabe ler, a gente também não sabe interpretar. Então, a ideia do curso nasceu disso, dessa deficiência que a gente tem por conta da nossa formação. Todo brasileiro, quando vai em teste internacional, ele tira nota baixa, porque a gente aprende, vem do berço sem saber ler e sem saber interpretar. E a dificuldade é o seguinte: quando você vai numa prova, de um concurso, o Enem, vestibular, assinar um contrato, comprar um bem, você não sabe ler o que está escrito lá, não sabe interpretar. Então, a ideia desse curso meu é usar a técnica da hermenêutica, que é uma ciência que se usa na religião, na teologia, eu uso a teologia para estudar a língua original, o hebraico, o grego, né? Nas ciências jurídicas, na filosofia, em vários campos de conhecimento, usa-se a hermenêutica. Então, eu quero fazer uma aplicação prática da hermenêutica, em muitos aspectos, para a pessoa ter um ferramental para ela poder pegar um texto e saber interpretar, aprender a ler, a saber interpretar textos. Numa prova, às vezes, ele não faz a questão de matemática, não é porque ele não sabe a conta, é porque ele não sabe interpretar ali. Ele, às vezes, é formado para ter um pensamento crítico. Ele vai criticar o governo e tal, não sei o quê, mas ele não sabe interpretar um texto no jornal, sabe interpretar um manual para poder usar uma máquina, ligar um computador, porque muitas vezes não sabe ler. Então, a ideia desse curso é dar ferramentas práticas para as pessoas aprenderem a ler e desenvolver. Eu gostei. Eu fiquei com vontade de fazer. Pode fazer, ainda dá tempo de escrever. Ainda dá tempo. Então eu quero. ifto.edu.br, Campus Paraíso, aí tem o link lá. É a primeira vez que eu vou oferecer esse curso. Se tiver interesse, a gente oferece outro momento, né? Até agora, nós tivemos mais de 250 inscritos. Caramba, que bom. Mas a pessoa consegue ter acesso a ele depois que fechou? Depois tem. Eu falo para o Instituto lá colocar no YouTube, sei lá, alguma coisa assim. Nesse aspecto, eu vou ser bem libertário. Deixa todo mundo assistir. Então, professor, muito obrigado por essa conversa. Eu aprendi muito, gostei muito. Então, muito obrigado por ter participado. Quero só agradecer. Para mim é uma honra participar aqui com você, desse seu canal. Eu já ouvi o canal algumas vezes lá, né, pelo link. Eu gosto muito de lavar a louça e ouvir podcast e colocar os canais do YouTube que eu assisto, né? Então, eu já tive... Normalmente, já vou encarar uma loucinha e vou botar alguma coisa para ouvir. E gosto demais, né? Gosto demais. Ai, que bom. Então, para vocês que estão assistindo hoje, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito.
inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!